Esse é o terceiro painel de hoje. E para iniciar os trabalhos, convidamos para compor a mesa a presidente de mesa, Larissa Gazzaneu, defensora pública do Estado de Santa Catarina. O palestrante Sami Storch, juiz de Direito do Tribunal de Justiça da Bahia, doutorando em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, pioneiro mundial na utilização das constelações familiares no âmbito do judiciário. O debatedor Paulo Pimon, psicólogo formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, concursos em terapia familiar, psicodrama, constelações sistêmicas, é professor de Direito Sistêmico na Academia Judicial de Santa Catarina e docente do curso de formação em constelações sistêmicas no Instituto IP Roxo. A relatora Andréa Mello, defensora pública do Estado do Piauí. O 13º Congresso Nacional de Defensores Públicos agradece o apoio da Itaipu, Binacional, da Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, a Academia Brasileira de Direito Constitucional e do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais. Passo a palavra agora à presidente de mesa, a doutora Larissa Gazzaneu, que coordenará os trabalhos. Boa noite. Boa noite a todas e todos. É uma alegria imensa estar aqui hoje no Congresso Nacional, na presença do nosso palestrante, debatedor e nossa relatora, para falar sobre constelações familiares e direito sistêmico. Eu gostaria de iniciar dando os parabéns à comissão científica desse congresso por trazer um tema que está na vanguarda do mundo jurídico. Nós, enquanto defensores públicos, enfrentamos muitos desafios e são conflitos de variadas áreas. Quando a gente fala de constelação familiar e direito sistêmico, pode parecer que é apenas na área de família. Mas o que a gente sabe é que as constelações familiares, elas estão sendo utilizadas na área de família, na área criminal, na área bancária, na área civil. Então, falar sobre esse tema no Congresso Nacional, no nosso CONADEP, é justamente nos colocarmos à frente do momento. Na Defensoria Pública, somos portas de entrada e também, muitas vezes, a última esperança das pessoas. E eu gostaria de fazer uma ponte com a oficina ontem de litigância estratégica. Quando a gente se depara com um conflito e sabe que judicializar por judicializar não vai trazer a pacificação, não vai resolver o problema, é importante se deparar com esses saberes, e essa mesa aqui é plural, defensoras públicas, um psicólogo e um juiz de direito, falando sobre constelação familiar, que é um tema que se iniciou no campo da psicologia, no campo da terapia. Mas quando a gente se abre a esses novos saberes, a gente se potencializa na nossa função e passa a olhar o conflito de uma outra maneira, dando a ele tratamento adequado. De norte a sul do país, de leste a oeste, a gente sabe que as defensorias públicas e os defensores e defensoras têm procurado estudar sobre constelações familiares. Aqui na mesa, eu e a Andréa somos alunas do Dr. Sami. Temos aqui outras colegas presentes que também estudam, e seja na postura dos atendimentos, seja na forma de fazer a condução, se conduzir numa audiência, seja também na promoção de palestras e workshops na área de direito sistêmico, a Defensoria Pública tem ocupado esse espaço, tem sido aberta a essa visão. Aqui em Santa Catarina, nós já iniciamos um projeto que a gente chama carinhosamente de Defensoria Sistêmica, com o apoio da nossa administração superior, tanto na capital
como no núcleo de Itajaí, como em outros núcleos do interior, como Joinville e outros, colegas têm olhado para os conflitos de uma outra forma através do direito sistêmico das constelações familiares. Então, sem mais delongas, gostaria de agradecer e dizer que é uma honra imensa recebê-lo aqui, Sami, pioneiro mundial das constelações no judiciário. E, por favor, fique à vontade, a casa é sua. Boa tarde a todos. Então, inicialmente, quero agradecer a doutora Larissa pela apresentação. Na sua pessoa, eu cumprimento todos os defensores públicos aqui presentes. É uma honra para mim estar aqui participando desse congresso, podendo falar para vocês, sabendo que, além da importância da atividade do defensor público, como Larissa falou, a porta de entrada na justiça por parte de tanta gente que tem uma carência, que depende de alguém que lhes dê apoio para a obtenção de um direito. Estamos aqui nesse lugar tão bonito, Tantas tentações lá fora e nós aqui, estudando e aprendendo. Então, eu quero falar um pouco de como eu comecei a aplicar as constelações familiares na justiça. Eu me formei em 99 e advoguei durante 6 anos. Então, eu tive essa experiência de advocacia, mas eu sentia um incômodo com as limitações da minha atividade diante do sistema judicial, como funcionava. Hoje, algumas coisas já mudaram desde então, com a inclusão da mediação, da conciliação no processo, mas ainda persiste uma cultura de conflito, uma cultura adversarial. E quando eu tive contato com as constelações, foi como cliente, participei de um grupo terapêutico e fiquei muito impressionado com a potência daquela abordagem, onde se coloca pessoas representando os membros de uma família. A pessoa chega com uma questão, um bloqueio, uma dificuldade de relacionamento, um trauma, essas questões que as pessoas vivem, e aí o terapeuta colocava pessoas representando esse cliente, pessoas representando o pai, a mãe, os irmãos, dependendo do tipo de conflito de que se tratava. E essas pessoas, quando eram posicionadas no campo, no salão, as pessoas passavam a expressar sentimentos daquelas pessoas que estavam sendo representadas. Então, aquilo mostrava as dinâmicas ocultas por trás da questão, porque aquilo que está aparente é como a ponta de um iceberg. A pessoa já desenvolveu uma série de julgamentos, uma série de explicações para justificar a sua postura. Mas aquilo que está oculto, às vezes ela mesma não teve acesso. E então comecei a estudar a respeito disso. A origem das constelações familiares veio de um alemão de nome Bert Hellinger. Está para fazer 92 anos de idade, está vivo. Veio para o Brasil já algumas vezes, Estive com ele na Alemanha recentemente, e ele continua descobrindo, Ele é um filósofo, ele observa o fenômeno, ele não se prende a nada, ele sempre olha para aquilo que acontece com um novo olhar. Ele sempre parte do princípio que cada caso é único, uma postura de não saber, uma postura de reverência àquilo que se apresenta no momento. E sempre surge algo novo. E ele observa e ele traz essas compreensões para nós. E através dessas observações filosóficas, ele descobriu, com essa abordagem das constelações, colocando pessoas representando outros membros e observando os sentimentos que se mostram, que às vezes são muito surpreendentes. A pessoa chega com um conflito. Aquela pessoa ela me persegue, ela só me faz mal. E de repente na constelação mostra que o representante daquela pessoa, na verdade ela quer
a atenção desse que está reclamando. Ela, na verdade, sente um amor, assim, ela quer chamar a atenção, e esse que está reclamando talvez não esteja olhando, talvez esteja olhando para outro lado. Para que lado que ele está olhando? Para algum conflito que não foi bem resolvido no seu passado, né? É uma abordagem assim que não é psicoterapêutica, porque não depende da análise psicológica, não depende da verbalização. Uma constelação pode se desenvolver de forma silenciosa e pode trazer muita informação, pode mostrar algo que está oculto, algo que está profundo, algo que está movimentando as pessoas, né? As pessoas, em um certo nível, agem pela sua consciência, mas em um nível oculto, e às vezes muito grande e muito forte, age de forma inconsciente. E o Bert Hellinger percebeu que nesse inconsciente, as pessoas agem honrando os seus antepassados. Elas estão profundamente vinculadas aos seus sistemas familiares. Daí que as constelações também são chamadas constelações sistêmicas, porque é uma abordagem sistêmica. Nós olhamos para o indivíduo não como um indivíduo isolado. Ele sempre tem um vínculo profundo com seus pais. Ele sempre tem um vínculo profundo com seus irmãos, com seus avós, com seus bisavós, com toda a sua ancestralidade, né? Nós vimos agora há pouco na palestra falando das culturas tradicionais, do candomblé, da umbanda, né? E as pessoas honram seus ancestrais na forma da preservação da cultura. Isso é importante, isso compõe a dignidade da pessoa, né? Isso precisa ser respeitado, precisa ser olhado com reverência, mas elas honram os ancestrais também de forma inconsciente. E às vezes é justamente da forma que elas não gostariam de fazer. Porque esse vínculo sistêmico entre as pessoas é tão profundo que ele se repete, padrões se repetem mesmo quando são negativos, mesmo quando são rejeitados. Então, observando essas dinâmicas, o Bert Hellinger percebeu que existem ordens, existem leis sistêmicas que atuam dentro desses sistemas. Eu falo inicialmente dos sistemas familiares, mas esses não são os únicos. Todo sistema tem essa lealdade entre seus membros. Quando a pessoa faz algo diferente do que o seu sistema está acostumado, a pessoa sente culpa. Ela se sente uma traidora ao seu sistema. Isso funciona tanto de forma consciente, nas coisas boas, quanto também nas formas negativas. Por exemplo, através da violência ou através da vitimização. O que isso significa? Se uma pessoa rejeita algo do seu passado familiar, por exemplo, a pessoa vivenciou situações violentas envolvendo seus pais. Violência doméstica dentro de casa quando ela era criança. Ela cria uma rejeição por aquilo. Ela sente uma necessidade de defender a própria mãe que estava sofrendo a violência. E ela cresce com aquilo, rejeitando aquela violência. Só que aquela violência está dentro de si. Faz parte da vivência dela. Então ela tem uma tendência a repetir a situação, mesmo que ela rejeite. Uma pessoa que vivenciou isso, ela pode honrar o próprio pai que ela rejeitou, porque teve uma experiência de sofrimento, e no entanto, inconscientemente, ela procura pessoas que se parecem com o pai, e se envolve em situações de violência, talvez como vítima. Outra forma que a pessoa encontra para honrar os seus antepassados é ver que teve uma vítima no seu sistema. Ver, eu digo, com o coração. Talvez ela não tenha visto com os olhos, talvez ela nem saiba o que aconteceu. Mas tudo que aconteceu de marcante na vida dessa família, de geração após geração, tudo isso fica marcado, tudo isso fica gravado numa espécie de memória coletiva do sistema. E cada membro desse sistema contém dentro de si, na sua alma, essa memória. E pode acessar essa memória de alguma forma. Então, uns acessam essa memória inconscientemente, repetindo um destino trágico. Trágico. Às vezes um suicídio pode se repetir, geração após geração, numa família. Ou uma doença grave. Ou, como eu falei, um padrão de violência, a pessoa se torna violenta.
pessoa é vítima de violência quando é criança, quando cresce se torna violento. Isso é muito comum. Nós vemos isso em casos de abuso sexual, né? Normalmente, os agressores foram vítimas também. Então existe um vínculo entre a vítima e o agressor. Um sistema, sempre que houve um agressor, houve uma vítima também. A pessoa se vincula, ela segue o padrão, hora de um, hora de outro. Ou então ela pode seguir, por ter tido essa experiência em sua família, talvez não seja nem pessoal, talvez seja de gerações atrás, entre os avós, entre os bisavós, algo grave, e a pessoa também tem essa memória na sua alma, então ela sente uma vocação para se tornar uma defensora dos mais desfavorecidos. Ela sente essa vocação gritando dentro de si: eu preciso fazer algo para que isso nunca se repita. Talvez ela queira defender as vítimas. E muitas vezes essa vocação se dá de uma forma muito forte, né? Eu quero defender as vítimas. Mas quando ela faz assim, eu quero defender as vítimas, ela já está agindo como um agressor. Então ela encontra um limite na capacidade de fato ajudar. Porque a energia dela já está se assemelhando ao agressor, apesar dela se dedicar a defender a vítima. Olha só que paradoxal, né? Então, ela tem uma vocação por conta do passado familiar dela, né? Ela se sente chamada a colocar algo em ordem, algo que foi deixado em desordem pelos seus antepassados, alguma dessas leis sistêmicas básicas que foram violadas, alguém que foi excluído. Defensoria Pública tem muita conexão com os excluídos, né? Quem são os assistidos, via de regra? São justamente os excluídos, quem não tem outra opção de defesa. Então, isso diz respeito à primeira e mais básica, mais fundamental lei sistêmica que o Bert Hellinger descobriu, que é justamente a lei do pertencimento. Em um sistema, todos os membros têm o mesmo direito de pertencer a esse sistema. Todos. Nessa consciência de um sistema, não existe julgamento, não existe pior ou melhor. Cada um tem o direito de pertencer, assim como é. Isso tem impactos incríveis na consciência e na inconsciência de um sistema. Porque sempre que há algum excluído numa família, por exemplo, alguém que cometeu um ato desonroso, alguém que causou muita dor a outra pessoa, ou mesmo um fato muito trágico, muito doloroso, né? Como a perda de um filho, uma morte trágica, uma doença grave, uma esquizofrenia, alguém que foi dado em adoção, abandonado, drogas, fatos trágicos, né? Aí a pessoa é excluída, aí ninguém fala no assunto, porque é muito doloroso. Uma mãe, por exemplo, que perdeu um filho, aquilo, dificilmente a pessoa consegue olhar para tudo que aquela dor representa numa família. Então ela tem outros filhos e não toca muito naquele assunto, né? A pessoa foi criada sem o pai, ela não toca no assunto. O pai, ela sobreviveu sem o pai. E as pessoas acabam convencendo, né? Talvez a mãe que sobreviveu e que criou essa criança sozinha, para a criança, aí é a mãe que importa. Ela foi criada só com a mãe. O pai não tem tanta importância. Ela precisa se convencer disso. Porque se ela olhar para a verdadeira importância que tem o pai, dói muito, né? Então o pai é um excluído, independente de qual tenha sido o destino desse pai. Provavelmente foi um destino difícil. O que leva um pai a não estar presente na vida do filho? Essa frase que eu falei já não é muito correta, porque como que o pai pode não estar presente na vida do filho? Se a vida do filho depende do pai. Foi o pai que deu a vida para o filho, junto com a mãe. Então o pai está sempre presente no filho, sempre presente. Por mais que se tente convencer de que o pai não é importante. Então Bert Hellinger percebeu a profundidade desse vínculo entre as gerações dentro de uma família. E os impactos que isso tem
na realidade de cada um, né? Se um filho é composto pelo pai e pela mãe, a essência da vida, né? A vida é transmitida através de um ato do pai e da mãe, biológicos, sempre, né? Mesmo que seja o doador do sêmen. Então o filho ele é composto do pai e da mãe, ele tem o pai e a mãe dentro de si. E toda essa memória das gerações passadas estão contidas no pai, na mãe, e deles é transmitida para o filho. O filho contém em si essa memória. Qualquer tentativa de se excluir algum desses antepassados, no pai, né, no exemplo que eu estou falando, o filho sente um vazio dentro de si. Um terrível vazio. O filho se sente incompleto. Mesmo que o pai tenha sido violento, mesmo que ele tenha cometido um crime bárbaro, tenha sido preso, tenha matado alguém, mas é o pai, a vida veio dele. E o Bert Hellinger percebeu que isso não pode ser excluído. A força desse filho vem justamente da verdadeira história dele. Traçando um paralelo, né, com o que foi falado na palestra anterior. A força do brasileiro vem de onde? Vem dessa nossa diversidade. A força do brasileiro vem justamente das dificuldades que os brasileiros passaram. Desde os índios, até a vinda dos portugueses, a vinda dos escravos. Cada um sofreu, cada um viveu, né? Cada um lutou. Teve mortes nessa história, muitas mortes, muito sofrimento. E é desse sofrimento também que vem a força de superação. O brasileiro nunca vai ser reconhecido em sua dignidade se nós não reconhecermos a dignidade dessa história. Isso vale para o nosso povo, isso vale para cada um de nós. A dignidade de alguém está na sua verdade, está exatamente em ser como é. Se a gente for ver, trazendo isso por direito, né? A dignidade da pessoa humana. Às vezes nas leis a gente tenta fazer uma gambiarra para a coisa parecer que não é tão ruim, né? Por exemplo, a adoção, né? Registra lá com uma outra família. E tem outras formas assim de se disfarçar, mas a verdadeira dignidade da pessoa humana está na sua verdadeira história, porque é a partir daí que ela pode seguir em frente. Qualquer negação da história é uma exclusão. E aí o que acontece quando alguém é excluído, quando é violada essa lei fundamental, essa lei sistêmica do pertencimento? Foi negado o pertencimento de alguém, de um pai na família, de uma mãe, ou de um tio. Alguém de uma geração seguinte se identifica inconscientemente com esse que foi excluído. O campo, o sistema não permite que alguém seja excluído, porque vigora em cada sistema essa lei. Então, um outro membro, ele vai inconscientemente se sentir chamado a honrar a história desse que foi excluído. E ele pode fazer isso repetindo a mesma tragédia, repetindo o mesmo destino, ou se envolvendo em situações trágicas, difíceis, de violência, talvez até como vítima. Tem pessoas que têm padrões de vítima. A pessoa se liberta com muito custo, né? Às vezes a gente olha de fora e fala, poxa, como é que a pessoa está nesse relacionamento violento e ela não sai? Ela é vítima, ela sofre, ela não sai. Porque é mais forte do que aquilo que está consciente nela. Existe algo que a puxa para manter o padrão, o mesmo que a mãe sofreu, o mesmo que a avó sofreu. Assim como o agressor. O agressor também é frágil. Não é o mais forte contra o mais fraco, são duas fragilidades, né? Porque quem é forte não tem nenhuma necessidade de agredir. Quem é forte, não precisa oprimir o outro. Opressão é uma forma de fraqueza também. A pessoa também está sujeita a uma lei, a um padrão. É uma vergonha, né? Já que estou falando de violência no âmbito doméstico, é uma questão delicada, porque as pessoas têm vergonha. Tanto a vítima quanto o agressor tem vergonha. Então nenhum dois, se for forte, se tiver um empoderamento, vai agir como
como agiu, né? Então, como trabalhar com isso? Nós que fomos chamados também por força do nosso sistema ancestral, né? Alguém que entra numa carreira jurídica. No meu caso, eu sou juiz, a maioria aqui é defensor, mas sente um chamado para que algo seja colocado em ordem. Sente um chamado para que alguma violação da ordem que nós vivemos, porque todos viveram isso, né, no seu passado, todos viveram, que família que não tem algo assim, né? E aí a gente precisa defender alguém, ou precisa buscar uma forma de se harmonizar, uma forma de ajudar as pessoas, né? Então nós precisamos, né, buscar uma capacitação para a gente não se envolver, assim, não deixar o nosso emaranhamento pessoal se emaranhar com o emaranhamento do assistido, para simplesmente tomar o partido do assistido, porque quem toma o partido de uma pessoa e assume um lado só, ela também fica presa, fica limitada na sua atividade. Será que ela pode ajudar realmente? Se ela está identificada? E aí as constelações familiares têm essa capacidade, têm esse poder, né? Nós olhamos de fora, nós observamos o que está emaranhado, que padrões que estão sendo seguidos. Nós podemos chegar através da fenomenologia, através do olhar, nós podemos ver de onde que veio aquele conflito. Por que a pessoa está seguindo aquele padrão de agressividade, por exemplo? Ou por que aquele casamento que tinha tudo para dar certo não deu? Ou que efeito que tem quando os pais se separam, que efeito que tem cada postura, cada atitude sobre os filhos? Se os pais estão contidos nos filhos, o filho contém o pai e a mãe. Então, cada ataque do pai contra a mãe, ou da mãe contra o pai, o filho sente isso de forma interna. Mesmo que o ataque seja apenas numa postura, mesmo que não seja verbalizado, mesmo que seja sutil, né? Alienação parental. Lidar com alienação parental explícita é até mais fácil. Isso uma lei pode resolver, mas e a alienação parental velada? A simples postura de que a mãe não vale nada, ou de que o pai não tem nenhuma importância. Quando a mãe fala para o filho, por exemplo, meu filho, não adianta você pedir para o seu pai porque ele não faz nada. Ou então a mãe fala para o filho, meu filho, liga para o seu pai, ele é seu pai, ele tem que estar presente. Quando a mãe fala assim, que mensagem que ela está passando para o filho? Cadê o seu pai? Seu pai tem que participar. Já está julgando, né? E eu não estou assim, inocentando ninguém, porque nesse campo, dificilmente há inocentes. Há realidades. Alguém que não está presente, ou alguém que não está em harmonia dentro desse campo familiar, está fazendo o que pode. A pessoa só dá o que tem. Mas quando o filho acredita que um dos pais não é bom, ele sente que não é bom. Ele mesmo não é bom. Para ele a mensagem é, eu não sou bom. Ele nega o valor do pai, nega o valor da mãe, só que ele está negando o seu próprio valor. Então ele vai procurar. Cadê meu pai e minha mãe? Que não estão aqui, não tem um lugar no meu coração. Aí ele vai procurar. E aí procura nas drogas, ele procura a inclusão em outros lugares. Então, considerar a existência e como atuam essas leis sistêmicas tem um impacto muito importante nas nossas atividades. Quando nós olhamos para os jurisdicionados, isso pode mudar. O jurisdicionado, ele procura o profissional, né? Digamos, inicialmente, o defensor público. Ele olha nos olhos do defensor. E o olhar do defensor pode dar uma resposta. O defensor está numa posição estratégica. O defensor pode indicar, ele pode de uma forma cega, por assim dizer, entre aspas, né? Sem olhar sistemicamente, ele pode simplesmente tomar o partido do assistido. Não, o que você está falando é verdade, eu vou defender de acordo com o que você está falando. Só que ele pode também abrir o seu olhar para olhar o sistema todo. E pode ajudar esse assistido
a olhar para onde ele precisa olhar. Quem já tem um conhecimento dessas ordens sistêmicas, ele já pode identificar no sistema onde é que está o excluído. Ou através de uma constelação familiar, né? Essa abordagem pode também facilitar esse processo de se trazer quem foi excluído. Porque aí, numa constelação, a pessoa olha para quem foi excluído, aquele tio, aquele avô, aquele bisavô, reconhece e fala: eu sinto a sua dor. E aí ele se desidentifica. Agora eu vejo a sua importância, diz aquele filho. E agora eu sigo o meu caminho. E ele pode se liberar. E o fluxo do amor nessa família pode entrar numa ordem melhor. Porque se a gente olhar só com a superfície, a tendência é que os fatos se repitam. As tragédias vão se repetir, de geração após geração. Não só o processo vai voltar, da mesma ou de outra forma, o conflito continua, mas também ele continua de geração após geração. Então essa visão sistêmica permite que a questão seja resolvida de uma forma mais profunda. Como o tempo foi mais rápido que eu, vamos ver o que eu posso mostrar aqui desses slides. Esse senhor é o Bert Hellinger, esse homem que criou as constelações. E sua esposa, Sophie Hellinger. Né? O Bert, ele se dedica a olhar, ele é um filósofo, ele não se preocupa em estruturar uma formação, ele apenas vai trazendo esses aprendizados. E a Sophie Hellinger, ela fundou a Escola Hellinger da Alemanha, que está trazendo, né, que me convidou, tive essa honra de ser convidado por eles para coordenar o primeiro curso de Direito Sistêmico no mundo, né, que estamos fazendo em São Paulo, temos alguns alunos aqui. Vou ter que pular a maior parte dos slides, mas só para vocês terem uma ideia... Tá bom. Só para vocês terem uma ideia dos temas, né, que podem ser considerados numa formação, dentro desse campo das constelações familiares do direito sistêmico. Né? Então, filhos, quem lida com crianças e adolescentes, ou consigo mesmo, né? Todos aqui somos filhos. Então, como que os filhos refletem as dinâmicas ocultas dos pais? A ausência dos pais, destituição de poder familiar. Como que isso pode ser feito de uma forma mais harmônica? Quando que é cabível, quando não é? Isso vai além da lei material, né? Mas quando que uma adoção é indicada, por exemplo? Quando que uma família tem chance de receber uma assistência para poder ficar com o filho? Quando que o filho precisa realmente ser destituído da família? Quando que uma guarda é mais indicada do que uma adoção? Isso não depende só da família, da criança, mas também do adotante. A postura do adotante. A postura do adotante vai determinar se ele vai ser bem-sucedido numa adoção ou não. Nós temos visto um índice alto de desistências de adoções, por conta da violação das leis sistêmicas. Olha só, a pessoa quer adotar uma criança, mas ela exclui os pais biológicos da criança, do seu coração. Ela nega a importância dos pais biológicos. O que acontece? A criança sente internamente que ela não está sendo realmente vista como ela é. A história dela não está sendo respeitada. No entanto, quando o adotante reconhece a precedência dos pais biológicos, reconhece o valor que eles têm, por mais difícil que tenha sido o destino deles e da criança, mas o adotante pode dar no seu coração um lugar para esses pais biológicos e se colocar diante da criança com uma postura como quem diz: eu estou aqui para completar o trabalho que seus pais não puderam fazer. Em nome deles, para ajudar eles, eu faço o que eu puder para dar continuidade na sua criação, na sua educação.
aí a criança se sente vista, se sente amada, se sente confortável aos cuidados desse adotante. Irmãos, a importância dos irmãos, né? A ordem dentro de uma família. Abortos, quais os impactos de um aborto? Além da lei que criminaliza ou não os abortos, mas quais são os impactos disso numa família? Os abortos têm uma importância fundamental. Vamos em frente. Casal, as dinâmicas existentes entre um casal. Existe uma lei sistêmica também, dessas leis básicas que o Bert Hellinger descobriu, que é o equilíbrio entre o dar e o receber numa relação. Como que esse equilíbrio não é respeitado? Muitas vezes as pessoas acham que estão respeitando, mas não estão. Quando um se coloca acima do outro, quando um se identifica inconscientemente com o pai ou com a mãe do outro, tem atitudes, tem posturas que geram a falência do casamento. Isso é possível também ser sanado, é possível ser visto. Como estabelecer esse equilíbrio para que uma relação possa ser bem sucedida? Normalmente, quando nós lidamos profissionalmente com essas questões, elas já faliram, Mas observar, saber, compreender o que acontece, essas dinâmicas ocultas, podem facilitar muito as pessoas a superarem a dificuldade, a fazer uma boa separação respeitosa, a terem uma relação respeitosa, a se entenderem de forma harmônica com os filhos. Isso é fundamental. O homem, o pai, seu lugar na família, na vida. O pai, esse ilustre excluído na sociedade atual, porque os homens, nós temos visto com muita frequência o homem não saber qual é o seu lugar, e nem as mulheres reconhecerem o lugar, porque as coisas estão meio... Digo, seu lugar de pai, a importância do pai numa família. Não estou falando de orientação sexual, não. Estou falando o lugar na família, o lugar na vida dos filhos. Quais são as consequências de um filho que não tem direito, não tem acesso ao pai no seu coração? Mesmo que o pai tenha tido um destino difícil, que não esteja presente no dia a dia. Mas isso tem consequências. De uma forma direta, isso está relacionado com vícios em drogas. Temos visto com muita frequência. Nas constelações isso vem à tona assim, de uma forma muito clara. Por isso que é tão interessante. A constelação é vivencial, não é só teoria. A gente observa, a gente vê, a gente percebe, e isso gera uma transformação na nossa própria postura, diante da vida, diante da nossa própria família, diante do nosso trabalho. Violência, visão sistêmica da violência. Que dinâmicas que estão por trás da violência? A pessoa que age com violência, ela pode estar agindo também, de alguma forma, cega, mas por amor. Por amor àquele antepassado que foi excluído, por ser violento. E aí ele foi excluído. E aí a pessoa também repete o mesmo padrão. Quando isso é visto, pode ser que esse amor se sobreponha ao padrão. Então, existe essa possibilidade. Como empoderar a vítima? Como olhar para a vítima e observar a força que ela tem e permitir que ela mesma se fortaleça, para que não sejam eternos dependentes da assistência de uma defensoria, ou da justiça, ou do Estado. A mãe, o lugar da mãe, um lugar na família, na vida. Como a mãe determina o caminho, a mãe tem uma força incrível. É através da mãe que a criança vem ao mundo. E está na mão da mãe, principalmente, o poder de conduzir o filho até o pai. Mesmo que o pai não esteja disponível, mas para que o filho possa fazer em seu coração esse caminho até o pai. Isso depende fundamentalmente da mãe. Bom, passei meio voando sobre esses temas básicos, que nós estamos tratando na nossa formação, por entender que é o básico para que nós, profissionais do direito, possamos bem aproveitar essa ciência das constelações familiares. Isso está se expandindo de uma forma rápida pelos tribunais, pelas instituições jurídicas, pelas OABs, advogados,
E não é através de palestras, né? É pela vivência, porque as pessoas que participam, elas sentem. É muito emocionante uma constelação. A gente se identifica com o que acontece na constelação e mesmo assistindo, né, as dinâmicas são semelhantes, porque nós somos semelhantes. E as pessoas sentem os benefícios disso na própria vida e na sua atuação profissional, né? Então, bom, se eu puder ajudar de alguma forma, né, eu tenho um blog Direito Sistêmico, onde eu coloco alguns materiais, alguns textos, alguns vídeos, entrevistas, e tem a página no Facebook também, Direito Sistêmico. Temos o curso da Hellinger, né, que é a Hellinger da Alemanha, com professores que acompanham o Bert Hellinger há muito tempo. E que eu puder ser útil, eu estou à disposição. Mais uma vez, muito grato pela oportunidade, grato pelo interesse. Fiquem com Deus todos. Nós vamos ter um espaço para as perguntas no final. Mas para a gente não se alongar muito, gostaria de passar a palavra ao Paulo Pimon. Por favor, Paulo. É uma honra estar aqui com vocês, estar aqui com o Sami, que começou esse trabalho, qual eu contribuo do meu lugar. Obrigado. Não é a primeira vez que eu falo no encontro da Defensoria. Ano passado eu estive em João Pessoa, num encontro muito legal. Quem me convidou, porque o Sami não pôde estar lá, foi a Fernanda. E foi um prazer enorme estar lá também com a Patrícia. Patrícia está aí? Ketterman? Foi um prazer conhecê-la lá. Depois eu sou psicólogo de formação, né? E contribuo de alguma forma para esse movimento do meu lugar enquanto constelador familiar, que já venho trilhando esse caminho há alguns anos. E através do Instituto IP Roxo, a gente tem algumas iniciativas de contribuir para o sistema judiciário em Florianópolis e Santa Catarina. Já tive a oportunidade de estar com alguns juízes na academia judicial e essa turma deu frutos. Os juízes começaram a estabelecer parcerias com consteladores e hoje o projeto da qual eu faço parte, que chama Conversas de Família, criado pela doutora Vânia Peterman, do Fórum Norte da Ilha, na capital, já está sendo reproduzido está começando um movimento em Dayal, Blumenau, Gaspar. Agora participei do início em Porto Belo e Camboriú também, por iniciativa da doutora Karina Queiroz. Então, eu estou tendo essa oportunidade de contribuir de alguma forma, mesmo não fazendo parte do sistema judiciário, né? É importante, algumas pessoas me perguntam, né, mas não é terapia essa coisa? Será que tem a ver com a nossa posição como operadores do direito? E ficou bem claro até pela fala do Sami que isso não é terapia. Apesar de ter efeitos terapêuticos, não é terapia. Eu, como psicólogo, posso falar disso com bastante autoridade. Eu entendo de terapia. E terapia tem dois pressupostos básicos. Um deles é o vínculo entre o terapeuta e o seu cliente, que precisa se estabelecer ali um vínculo de confiança para que a terapia aconteça. E outra característica da terapia é que seja um processo de vários encontros onde o terapeuta acompanha o seu cliente num processo de mudança. E nenhuma dessas duas coisas acontece na constelação familiar. É um encontro só, onde a pessoa vem, de certa forma, se expõe e é exposta àquilo que o Sami falou aqui, das dinâmicas ocultas que o levaram a se colocar naquela situação, naquele conflito, e a partir dali se abre um caminho, ou se abre os olhos para que movimento ou que atitude levaria a uma solução disso. Então, lá no Fórum Norte da Ilha, onde nós já temos uma experiência de quase um ano agora, recentemente saiu no site do TJ
aqui de Santa Catarina, que apesar de já ser uma comarca bastante dirigida à conciliação, aos acordos, à mediação, por característica da doutora Vânia também, essa insistência. Depois que as oficinas começaram a acontecer, subiu a taxa de acordo subiu 91%. De todos os casos que passaram pela oficina, que foram dezenas e dezenas, às vezes só uma parte ou às vezes duas partes do processo, de todos os casos, em conversa com a Vânia, ela me falou: Paulo, desde que começou a oficina eu só tive que instruir um processo. Então, os resultados estão aí, vocês podem encontrar desde lá do começo, a hora que o SAMI começou a fazer esse trabalho, logo os resultados foram se apresentando e trazem uma grande contribuição para a crise de demanda que vive o sistema judiciário. Nós, de mãos dadas com outras iniciativas que vieram antes, como a justiça restaurativa, e de certa forma nós também, através das constelações familiares, estamos contribuindo nesse sentido para a solução dessa crise de demanda que vive o sistema judiciário. Então, eu não quero me alongar muito, porque eu sei que vocês devem ter muitas perguntas, mas eu gostaria de deixar aqui com vocês uma outra experiência. Eu tive uma experiência maravilhosa semana passada. Uma ONG chamada Trama Ética me convidou. Eles têm um trabalho muito interessante aqui no Presídio Feminino, em Florianópolis. E eles me convidaram, no contexto do curso que eles estavam dando para um grupo de detentas ou presidiárias? De internas, E eu não sei nunca o nome certo, eu sou novo no judiciário. Então, elas me chamaram para dar uma oficina terapêutica junto com num desses encontros. E foi semana passada isso aconteceu. Nós fomos recebidos de uma forma tão carinhosa e logo pudemos tratar de questões tão profundas que elas carregam, conectadas, como o Sam falou, a sua história de vida, a história de vida dos seus pais. E eu lembro de uma delas que no momento de apresentação eu pedi só para elas dizerem o nome e se tinham filhos, e ela logo começou a falar da dificuldade que ela estava tendo com as agentes prisionais, que já tinha dado um soco na cara de uma e tal, não sei o quê. E aí, depois, quando a dinâmica começou a acontecer, ela disse: eu quero tratar da minha dificuldade com a morte do meu pai. Eu ainda não consegui me despedir do meu pai, eu estava aqui dentro quando ele faleceu. E aí nós pudemos colocar ela, através de representantes, diante do pai. E foi a coisa mais linda, todas ali puderam se emocionar junto com ela, olhar, se despedir junto também daquelas pessoas que morreram, daquelas pessoas que elas não tiveram chance de se despedir. E essas coisas, como o Sam me falou, essas questões traumáticas na nossa história ficam ali presentes, gerando tensão e nos colocando muitas vezes em conflitos que nós mesmos conscientemente talvez não teríamos entrado. Então a constelação familiar, quando aplicada dessa forma, o primeiro e imediato efeito é um alívio da tensão. Não é nenhuma solução mágica que aparece e a partir dali tudo é diferente. Mas o primeiro efeito claro e imediato é um alívio de tensão. Eu falo isso para as pessoas quando chegam nas oficinas lá no fórum. Aqui vocês não vão encontrar nenhuma solução mágica. O que vai acontecer é que a tensão do conflito vai se dissolver. E quando a tensão do conflito se dissolve, então nós conseguimos abrir os olhos para a solução. A solução que está dentro de cada um. E isso vocês já estão cansados de saber. A melhor solução é aquela que vem de dentro. Não é aquela que vem do sistema judiciário ou a aplicação das leis, que muitas vezes são necessárias, é verdade. Mas a melhor solução, eu começo sempre as nossas oficinas dizendo isso. Eu fui convidado pela doutora Vânia, porque ela já há anos trabalhando, ela sabe que a melhor solução para vocês não é a sentença dela.
e sim que vocês possam ter os olhos abertos para aquela solução que vocês já têm dentro de vocês. E talvez não esteja claro ainda, talvez esteja um pouco obscuro. Então, o que acontece através de uma oficina, através da aplicação da constelação familiar, aquela nuvem se dissipa, a tensão do conflito se dissolve, e aí os olhos dessa pessoa se abrem, e ela vê que não precisa mais do processo. E isso acontece nas diferentes áreas. Nós lá tratamos principalmente de questões familiares, violência doméstica e algumas causas cíveis. Mas nós já estamos começando agora a aplicar também na Justiça Federal, junto com a DPU. Nós vamos começar oficinas com os jurisdicionados da DPU na Justiça Federal agora, em diversos tipos de conflito, e qualquer tipo de conflito que a pessoa pode se envolver. Deixa eu só passar aqui para encerrar. Eu também coloquei a foto aqui do Hellinger, que começou constelação familiar. Não está funcionando isso aqui. Tá. O Hellinger, a sua experiência na África, que foi muito importante, do que se trata a constelação familiar. O Sami já falou também de uma base sistêmica e fenomenológica, o que significa que nenhum de nós tem uma solução. A solução se apresenta através do sistema, através daquilo que é visto na constelação. A pessoa envolvida no conflito enxerga um caminho para a solução. Não é algo apresentado pelo facilitador ou apresentado pelo operador do direito. É algo que todos são apresentados através do fenômeno que se mostra ali à nossa frente. Como acontece na prática, o Sami já falou também, colocamos representantes. O Sami já falou de forma muito legal aqui para a gente sobre a lei, são as 3 leis sistêmicas básicas, o pertencimento, que significa, como o Sami nos falou, todos têm direito a pertencer. E, em primeira instância, pertencer à sua família de origem. Né? Todos têm o mesmo direito de pertencer. A ordem, que significa, é a força de que quem veio antes tem a precedência e é superior àquele que vem depois. E quando honrado e respeitado como tal, as coisas vão bem. Quando essa lei é quebrada, os conflitos aparecem. E a terceira lei, que é a lei do equilíbrio entre o dar e o tomar. Que nas relações humanas o Hellinger descobriu que há uma troca. E quando essa troca é equilibrada, daquilo que eu dou e aquilo que eu recebo em tal relação, essa relação tem tudo para crescer. Mas se eu dou muito mais para uma pessoa do que aquilo que eu recebo, então eu pressiono essa outra pessoa, e quanto mais eu dou, maior a força atuante nessa pessoa para ela ir embora. Nos casamentos as pessoas experimentam isso muito bem. Muitas vezes a pessoa é boa, perdoa e faz de tudo pela outra, e é aquela pessoa que recebeu, que normalmente vai embora da relação ou trai essa pessoa. Vocês podem verificar isso na vida de vocês. Essa é a lei do equilíbrio. Elas se completam, sempre estão juntas e são percebidas pela nossa consciência. Aqui eu já falei então da experiência no fórum e a experiência no presídio feminino. A Defensoria Pública foi muito legal, fui recebido pelo Ralph no gabinete dele recentemente. Nós conversamos sobre as possibilidades. A Luciane está abrindo algumas oportunidades aqui em Florianópolis. Eu já tive a oportunidade de falar sobre essas leis sistêmicas com o grupo de servidores e defensores ali na sede. Né? Foi muito legal. A Defensoria aqui em Santa Catarina está se abrindo, já com o movimento que começou lá em Joinville e Itajaí também, com a doutora Carla e a Mônica. Então, muitas coisas têm acontecido e eu
tenho percebido que realmente a defensoria em Santa Catarina está a passos largos de se tornar uma defensoria sistêmica. Né? E eu espero que vocês tenham perguntas, tragam as suas perguntas e naquilo que eu puder continuar a contribuir. Eu deixei lá fora também, vocês vão passar, vão ter alguns flyers, algumas coisas, como vocês podem ter mais informação e se aprofundar nesse conhecimento. E seria um prazer para mim se vocês pudessem levar isso com vocês. Ok? Sem tomar muito mais tempo, eu passo as perguntas então para vocês.